Meus amigos, nós estamos hoje ao lado de uma bandeira americana, uma das grandes bandeiras do América. Quando eu falo assim, é porque o Dr. Walter Nunes, o pai, foi uma pessoa que deu parte de sua vida ao América Futebol Clube. Na área jurídica, desde a época de Humberto Pinhataro, também de saudosa memória, quando Humberto o nomeou vice jurídico do América. Na época, os dois, ele e o doutor Antônio Soares Filho. Depois, quando o doutor Antônio Soares deixou, ficou o doutor Walter Nunes da Silva como o vice-presidente jurídico de várias gestões. E o doutor Walter fez os filhos americanos, o doutor Valmir Pereira Nunes, o doutor Walter Nunes da Silva Júnior. E é com ele que a gente tem a nossa entrevista. Doutor Walter, me conte como foi que tudo aconteceu. Doutor Walter é americano e, claro, o filho teria que ser também. É um prazer tê-lo. Primeiro, obrigado, José Jorge, por esse gentil convite de falar aqui sobre o América e, naturalmente, falar sobre o meu pai, né, porque foi o princípio do contato com as cores do América e um clube que eu aprendi a amar em razão do amor que o meu pai sentia por esse clube. Tem uma coisa interessante, que a gente morava em frente à sede do ABC. Eu nasci em 63 e naquela época, como você que um grande americano sabe, a torcida do América era muito pequena. E principalmente a gente morando ali em frente à sede do ABC, a maioria dos meus amigos, as pessoas ali, todos eram ABCdistas. E nós como que éramos uma ilha no meio daquelas pessoas que tinham mais simpatia pelo ABC. Mas desde o primeiro instante, em razão dessa dedicação do meu pai, a gente se identificou logo com a América. E a minha infância, a minha adolescência toda foi participando das coisas do América. Não só pelo que o nosso pai trazia quando chegava, mas porque a gente frequentava a sede social e naturalmente também íamos aos jogos do América. Então, na verdade, esse contato, gostar do América começou com essa interação, não só no aspecto do futebol, mas social também, frequentando bastante a sede social, seja com relação ao clube, com relação à piscina. Tem uma época que eu ainda me recordo que chegava a ter cinema também, e as festas e o futebol. Doutor Walter, o seu pai teve grande influência na sua vida, até porque ele era um jurista e o doutor Walter Júnior se transformou em jurista também. E meu pai era impressionante. Meu pai tem um profundo conhecimento humanístico, ele era autodidata, né? Ele tinha uma capacidade impressionante assim, de aprender. Ele estudou direito, ele ia a Maceió apenas fazer as provas, ele não tinha como frequentar e ele estudava sozinho. E assim ele estudou sozinho também francês, por exemplo. Tem uma coisa que me chama bastante atenção. Um grande amigo dele, disse que se surpreendeu porque numa viagem na Europa com meu pai, e era a primeira vez que meu pai ia à Europa, meu pai conhecia muita geografia, muita história, e eles conversando com o garçom, a certo momento perguntou ao meu pai de que região da França meu pai era, por causa do francês fluente. Mas eu estou salientando isso porque meu pai, em razão desse amor pelo América, meu pai aprendeu direito desportivo como gente grande. Ele tinha uma atuação nessa área, as peças produzidas por ele. Inclusive eu procurei, outro dia eu estava procurando ver se encontrava algumas peças elaboradas em defesa do América.
e infelizmente não consegui encontrar, talvez na federação exista, né, de casos assim marcantes, né, como o caso do julgamento de Rafael, o grande goleiro Rafael do América, que foi acusado de ter agredido um bandeirinho, era o goleiro José Sampaio Barros Neto árbitro. Isso, que findou sendo absolvido. Na época, Rafael era meio time do América, né? E também aquele famoso jogo, né, de 77, né? Sim. América. Que houve a confusão. Isso, o América, um time bastante superior ao do ABC. O ABC tinha ganhado em 76, não queria perder de forma alguma, e quando viu que ele ia perder dentro de campo, protagonizou aquela confusão, a briga que envolveu todos os jogadores em campo. E nada obstante soubéssemos que o título era do América e que a torcida tinha comemorado, mas depois, como você bem sabe, acompanha bem a história do futebol do Rio Grande do Norte, houve uma disputa nos tribunais, no Tribunal Desportivo, e o América, depois de uma grande dificuldade, uma grande batalha jurídica, conseguiu ser declarado vencedor daquele campeonato. Inclusive um argumento muito seguro do Dr. Walter Nunes, que ele chegou um momento, eu estava presente no julgamento, porque todos os jogadores haviam sido expulsos de campo, inclusive os do banco. Isso. E teriam que cumprir suspensão automática. Como seria realizado um outro jogo? É verdade. Esse foi um dos argumentos do Dr. Walter. Eu acompanhei também aquele julgamento, achei belíssimo aquele julgamento. Pena que a gente não tem uma memória maior, uma filmagem, algo do gênero, porque realmente foi um dos grandes momentos. E uma coisa interessante aí, José Jorge, meu pai era promotor de justiça e, nada obstante ser permitido pela Constituição, meu pai achava que não era ético um promotor de justiça advogado. E até eu criança, eu me perguntava, e às vezes chegava e contra-argumentava com meu pai: poxa, mas pais de colegas meus que também têm a mesma profissão e advogam, tem uma situação financeira bem mais confortável e tal, eu dizia, mas eticamente eu acho que não devo advogar. Mas meu pai fazia advocacia para o América, que não era um tribunal administrativo, né? Mas ele fazia porque era uma coisa de paixão, de amor. Para ele não era propriamente o desenvolvimento da profissão e nem ganhava absolutamente nada para fazer a defesa das cores do América. O ex-presidente José Santos, numa conversa que eu tive com ele me dizia que naquela época, há uns 5 anos atrás, de que todos os contratos das gestões dele eram elaborados também com o crivo do Dr. Walter Nunes, e ele nunca teve problema na justiça durante as gestões dele. Ele teve de outras gestões após a partida do Dr. Walter Nunes. Aí, por exemplo, no ano 2001, todo mundo sabe que houve uma crise grande no América em função de uma administração desastrosa no ano 2000. Mas o Dr. José elogia muito o Dr. Walter Nunes, inclusive tem depoimentos dele sobre o Dr. Walter Nunes. Eu acompanhei, né, naturalmente, a gestão do Dr. Jussier, a amizade que os dois tinham, né, eu achava uma coisa muito bonita. E Jussier foi um dos grandes americanos assim, que acompanhou bem o calvário do meu pai no final, já com a saúde bastante debilitada. E isso é verdade, meu pai ele tinha uma dedicação muito grande em relação a isso, ele era muito seguro, ele tem um conhecimento jurídico muito aguçado, né? E ademais de tudo, né, como meu pai ele tinha uma dedicação muito grande a tudo que ele fazia, ele tinha tudo. Meu pai era um homem assim profundo, tudo que ele fosse fazer, especialmente na área jurídica, ele fazia com bastante profundidade. Então ele era muito criterioso, ele era muito cioso das coisas. Então imagino os cuidados que ele não tomava nas questões jurídicas na elaboração de um contrato de um jogador de futebol. Bom, antes que esqueça, eu vou lembrar aqui um fato que já foi lembrado, mas no livro de Humberto Pinhataro.
Em 1979, o Sacola de Gols, Oliveira, Piauí, estava detido em Teresina, no Piauí. Para lá foi o Dr. Walter Nunes. Foi o que aconteceu? Ele foi absolvido, né, e voltou e fez o gol da vitória. Os dois. Os dois. 2-0. Exatamente. E ali foi um episódio assim que aquilo mexeu muito com a América, né? E a volta de Oliveira, Piauí, para jogar, aquilo também deu um ânimo muito forte ao time, né? E ele realmente era um jogador decisivo, não era nenhum craque, mas ele realmente ficou conhecido como Sacola de Gol, porque ele disse que vinha chegando no América para jogar, mas trazia uma sacola de gols, e realmente naquele campeonato ele fez muitos gols. Me lembro bem que o técnico do América da época colocou 3 centroavantes, Sacola de Gols, o Oliveira pelo meio, Mário pelo lado esquerdo e Pedrada pelo lado direito. Ganhou o jogo 2-0, 2 gols de Oliveira, Piauí. É verdade. E ali teve também esse aspecto. Meu pai, naquela época, ele ainda era promotor, ele não advogava, mas mesmo assim, como era o caso referente a Oliveira, Piauí, o julgamento era em Teresina, porque foi um crime de homicídio que houve na época que ele jogava no Tiradentes, que era um time, na época que o Tiradentes fez um grande time, e o treinador era Orlando Fontoni, que foi do Vasco, foi um grande treinador, e houve uma festa em comemoração ao aniversário de Orlando Fontoni, num restaurante, num bar, e houve uma confusão e findou da briga, uma pessoa falecendo e sendo envolvidos jogadores do então Tiradentes. E meu pai foi participar desse julgamento, e foi porque no júri, porque estava envolvido com o jogador do América e era importante que ele viesse para participar da partida contra o ABC. Bom, vamos falar agora do Dr. Walter Nunes. O Dr. Walter Nunes é um grande americano, mas tem outro grande americano também, que é Valmir Pereira Nunes, irmão do Dr. Walter. É uma família muito unida, porque eu conheço Valmari, jogou futebol de salão do América, Valmir, foi goleiro do futsal do América. Ser americano orgulha vocês? Muito, e eu acho muito bonito esse papel que Valmir desempenha junto ao América. Infelizmente eu não tenho condições de estar mais diretamente ligado às atividades do América, acompanho sempre estou à disposição, da forma que eu posso dar colaboração, sempre colaboro, mas me satisfaz muito ver Valmir à frente, tendo essa participação mais ativa, prestando serviços bastante relevantes ao América, porque senão eu sentiria que a gente não estaria assim dando aquela homenagem ao meu pai. Como meu pai era um homem de dentro do América, meu pai era um homem que vivia as coisas do América, meu pai era um homem que diariamente ia ao América. Se ninguém da família tivesse perpetuando esse hábito, essa dedicação mais direta, a gente iria se sentir assim como se a gente não estivesse dando continuidade a um trabalho muito bonito que meu pai fez. Então eu converso muito com o Valmir, a gente conversa muito sobre o América, meus irmãos também, e com minha mãe, e a gente fica muito feliz de ele dar continuidade assim a esse trabalho que meu pai fazia. Doutor Walter, um dia, quando o senhor, quer dizer, vai demorar ainda muito, o senhor é muito novo, mas um dia após sua aposentadoria, o senhor pensa em ser o vice-presidente jurídico do América? Não, com certeza, quando eu terminar essa minha atividade, né, de magistrado, como juiz, eu certamente vou ter uma atuação mais próxima, mais direta no América. Vou exercer alguma coisa no América, não sei o que propriamente, pode ser o vice-jurídico ou algo do gênero, mas esse é um compromisso que eu tenho comigo, é uma questão de família também, uma questão de uma homenagem a mais ao meu pai. Eu sei como isso
traria uma satisfação para ele muito grande. Então eu acho que eu tenho esse compromisso moral comigo, de mais à frente ter uma atuação bem mais incisiva junto com esses heróis que mantêm uma instituição como a América grande, apesar de todas as dificuldades. A gente vê pessoas como o Dr. Zé Rocha, Eduardo, Paulinho, Hermano, aí chegando, e tantos outros mais, não quero ficar mencionando os nomes aqui, para não cometer injustiça, né? Padangue, né? Como verdadeiro americano também aí, direto. Então é preciso que quanto mais e quem possa se dedique também, até em homenagem também a essas pessoas que precisam aqui e ali também ter um pouquinho de folga, e os grandes americanos todos eles se façam presentes continuar construindo o grande clube que é o América. Bom, doutor Walter Nunes, eu vou colocar agora à sua disposição. O senhor está falando para o site eternamentemecão.com. Essa sua entrevista vai ser vista pelo mundo inteiro. E eu gostaria de colocar à sua disposição para qualquer outra colocação essa homenagem que a gente faz aos grandes americanos. Porque tanto Walter Nunes da Silva, quanto Walter Nunes da Silva Júnior, quanto Valmir Pereira Nunes, quanto Valmari, eu conheço, todos são americanos influenciados pelo Dr. Walter, que dispensa qualquer comentário. Foi um dos maiores americanos da história. É verdade. Eu falar em homenagem aos grandes americanos, e aqui, especialmente meu pai, tem que falar de você, né, Zé Jorge? Você faz um trabalho fantástico, você é americano da primeira hora, esse site é fantástico, eu gosto demais, é muito importante de a gente ter notícias corretas a respeito de um clube que nós aprendemos a amar, que nós queremos vê-lo sempre grande, que tem uma história maravilhosa e que com certeza, mais cedo do que a gente imagina, vamos voltar não só para a Série B, mas como vamos chegar à Série A, e que o América vai construir o seu estádio. Nós vamos ter muito orgulho, como sempre tivemos, não só do América no futebol, mas o América no esporte amador, o América com o patrimônio, com as atividades sociais que eram desenvolvidas. Então, o que eu deixo aqui como minha palavra é de que nós, mais cedo do que a gente imagina, a gente vai voltar a ter toda essa dimensão de grandeza do América.